Já estamos começando a gravação. Vamos lá. Então, na aula passada, nós começamos com o conteúdo de variáveis aleatórias discretas. Aí, o primeiro tipo de variável aleatória que a gente viu, o tipo mais simples, foi a variável aleatória Bernoulli, né, que ela pode assumir simplesmente dois valores, né? E para o valor de x igual a 1, a probabilidade vai ser P, né, um P genérico, e para o valor de x igual a 0, ela vai assumir o valor de 1 menos P, né? E essa variável aleatória ela pode ser usada para modelar diferentes problemas. Por exemplo, ela pode ser utilizada para modelar o fato de uma linha telefônica estar ocupada ou livre. Ela pode ser utilizada para modelar o fato de alguém estar saudável ou não saudável, o fato de alguém passar em uma disciplina ou reprovar em uma disciplina, o fato de a pessoa ter sucesso ou não ter sucesso, né? E ela é a variável aleatória mais simples e ela vai poder ser utilizada para modelar outras variáveis aleatórias, né? Por exemplo, a gente viu que enquanto que a variável aleatória Bernoulli corresponde à jogada de uma moeda, né, em que, por exemplo, para você obter cara vai ser modelada como o valor x igual a 1 e coroa vai ser modelado como o valor x igual a 0, a probabilidade de ser cara, então, vai ser P. Na variável aleatória binomial, simplesmente nós temos a situação em que nós jogamos a moeda N vezes, né, de forma independente. Nós estamos interessados em saber qual a probabilidade de a gente obter cara x vezes, tá? Então, essa PMF aqui, tá vendo? Que ela indica qual a probabilidade da minha variável aleatória x obter x caras, dado que eu joguei... a probabilidade de obter x caras, dado que eu joguei a moeda N vezes, né? Então, vai ser o quê? P elevado a k, né? Na verdade, aqui é o x, né? P elevado a x, que é a probabilidade de obter cara x vezes, tá? Vezes o quê? Vezes a probabilidade de obter coroa n menos x vezes, tá? Como eu estou interessado em obter cara x vezes, eu preciso fazer o quê? P elevado a x, mas como eu quero obter cara exatamente x vezes, tá? Eu tenho que obter coroa n menos x vezes, tá? Aí, para ilustrar esse caso, né, da variável aleatória binomial, a gente trabalhou com esse exemplo aqui que eu acho bem ilustrativo, né? Que é, se eu jogo a moeda 3 vezes, né, qual a probabilidade de obter duas caras, né? Aí a gente pensa assim, inicialmente assim, a probabilidade de obter duas caras em dois lançamentos vai ser P, que é a probabilidade de obter cara, tá, pessoal? Ao quadrado vezes 1 menos P. Tá? Só que a gente não pode esquecer que a gente tem que multiplicar por 3 também, porque a gente pode obter cara de três formas, que a gente pode obter duas caras em 3 lançamentos de 3 formas diferentes. A gente pode obter coroa, cara e cara. A gente pode obter cara, coroa e cara, cara e coroa, tá? Então, para isso que a gente coloca o binômio na frente, né? Que é o 3, 2. Né? Exatamente para levar em consideração essas diferentes formas que você pode obter, por exemplo, duas caras em 3 jogadas, tá? Né? Se eu desenvolver esse binômio, vai ser o quê? 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial, tá? Que é exatamente igual a 3. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui em relação a PMF, variáveis aleatórias discretas, Bernoulli, binomial? Não, tudo tranquilo. Então, vamos seguir. Aí uma variável aleatória bem intuitiva, né? Sei lá, acho que até bem didática, é a variável aleatória geométrica, que ela mede o seguinte, né? Que ela pode ser utilizada para modelar diferentes problemas também, e ela vai modelar o número de vezes que você joga uma moeda até você obter uma cara, tá? Até a cara aparecer pela primeira vez, né? Então, x é o número de vezes que você joga uma moeda até aparecer cara pela primeira vez. Um problema similar seria, por exemplo, você passar em uma disciplina é P, tá? Você passa em uma determinada disciplina do Cefet com probabilidade P,
e você reprova naturalmente com probabilidade 1 menos P. Né? Aí eu quero saber, né, qual a probabilidade, tentem me dizer agora, pessoal, qual a probabilidade de você levar exatamente X, exatamente 7 vezes para passar na disciplina? Ou seja, qual a probabilidade de você cursar a disciplina 7 vezes? Você pode repetir, Guilherme, o problema? O problema é que você cursa determinada disciplina no Cefet, tá? Você passa na disciplina com probabilidade P e naturalmente você reprova na disciplina, né, com probabilidade 1 menos P. Eu gostaria de saber qual a probabilidade de você precisar de 7 vezes, né, probabilidade de você precisar cursar a disciplina 7 vezes, né, exatamente 7 vezes para passar nela. Seria aquele 1 menos P elevado a 6 vezes P elevado a 1. Isso aí, todo mundo concorda com ele, pessoal? Por que 1 menos P elevado a 6? Porque você precisa reprovar 6 vezes na matéria, né? Porque se você cursou a disciplina 7 vezes, isso indica que você reprovou 6 vezes, né? Porque você vai cursar a matéria até passar. Então, você precisou reprovar 6 vezes na matéria até que você, o quê? Passou na 7ª tentativa. Essa é a variável aleatória geométrica, tá? Em outro contexto, olha só, você trabalhando com moedas, né, variável aleatória geométrica X é o número de vezes que você joga uma moeda até obter uma cara pela primeira vez. Então, você vai jogando uma moeda até obter uma cara. E a probabilidade de obter cara é P. Então, se eu perguntar, né, qual a probabilidade, pessoal, né, de você, nesse contexto, de você jogar a moeda... Qual a probabilidade de você jogar a moeda X em vezes? Você joga a moeda até aparecer uma cara. E a probabilidade de ser cara é P, tá vendo? Vocês entenderam o problema? Seria esse 1 menos P elevado a x menos 1 vezes P? Isso, exatamente. O menos P, X menos 1, que você precisa de ter o quê? X menos 1 coroas. Você obteve X menos 1 coroas. Aí, finalmente, para você sair desse jogo, né? Na tentativa número X, você tem que ter obtido o quê? Por último, uma coroa. Uma cara, né? Então, você obteve X menos 1 coroas, né? E você obteve o quê? Por último, uma cara. Então, novamente, você pode ver que esse exemplo, né, ele pode ser utilizado para diferentes situações. Aí é interessante que, dado que você modela esse problema com uma variável aleatória geométrica, você já sabe, tanto para o problema de você passar numa disciplina, quanto para o problema da moeda, você já sabe, por exemplo, o valor esperado, né, desse problema, assim como a variância, né? Aí olha que interessante, o que é o valor esperado? Que a gente vai ver com mais cuidado a seguir. É o número de vezes, né, que você espera que seja necessário você jogar a moeda até você obter uma cara. Claro que, por exemplo, se a moeda tem probabilidade P igual a 0,1, tá? Pode ser que em algumas situações você vai precisar jogar 1000 vezes a moeda, porque você vai obter, apesar de ser improvável, tá, pessoal? Em algumas situações você vai obter coroa, 999 vezes, e você vai obter cara na milésima vez, né? Mas aí eu posso fazer a pergunta, qual é o valor esperado de você obter, qual é o valor esperado do número de tentativas que você vai ter nesse problema, tá? Aí esse valor esperado nesse caso, tá, que a gente pode calcular, né, só fazendo uma análise rapidinho, para o P 0,1 vai ser o quê, pessoal? Vai ser 10 tentativas. Então, na média, para esse problema, se sua probabilidade de obter cara é 0,1, na média você vai jogar a moeda 10 vezes. Ou seja, se sua probabilidade de passar no curso é 0,1, né, na média, os alunos, tá? Por exemplo, se a probabilidade dos alunos do Cefet passarem em determinado curso é 0,1,
Na média, os alunos do Cefet vão precisar do quê? De 10 tentativas para passar no curso. Deu para entender um pouquinho qual é esse conceito de valor esperado, pessoal? Deu. Né? Porque você pensa assim, a probabilidade de eu passar no curso é 0,1. Então, você pode pensar que eu posso demorar 100 vezes, eu posso precisar de 100 tentativas para passar no curso. Aí, qual vai ser essa probabilidade? Vai ser 0,1, vai ser 0,9 vezes 99, né, que são as 99 reprovações, vezes 0,1. Né? Aí outro aluno vai conseguir passar na primeira tentativa, então vai ser só 0,1, né, que é a probabilidade de obter cara na primeira tentativa. Aí vai ter outro aluno que vai conseguir passar na segunda tentativa, então vai ser 0,9 vezes 0,1. Tá? Então, para diferentes alunos, né, cada aluno vai passar em uma determinada tentativa, mas para cada tentativa tem uma probabilidade. Tá? Mas eu quero saber, né, na média, né, quantas tentativas os alunos do Cefet vão precisar para passar nessa matéria. Aí, a média vai ser o quê? 1 menos P. Aí, como o meu Pzinho é 0,1, na média serão necessárias 10 tentativas. Aí, a variância vai me dizer o quê? A variância me diz... olha que interessante, vê se vocês conseguem entender isso. A variância vai me dizer se, por exemplo, nesse caso, se eu tenho que, na média, os alunos passam levando 10 tentativas, né? Eu quero saber se todos os alunos precisam de valores próximos, tá, de 10 tentativas para passar, ou se os valores ou as quantidades de vezes que os alunos precisam para passar estão super espaçadas de 10 tentativas, ou seja, se alguns alunos precisam de 1.000 tentativas, outros alunos precisam de uma tentativa, alguns alunos precisam de 1 milhão de tentativas. Entendeu? Ou seja, a variância vai me dizer se o número de tentativas que os alunos precisam para passar estão próximas, tá, da média ou se estão totalmente espalhadas da média. Conseguiram entender esse conceito de variância, pessoal? A variância funciona meio como uma margem de erro, então, é isso? É exatamente essa ideia. Só que a margem, tipo assim, a gente vai ver, margem de erro é outro conceito, tá, que a gente vai ver exatamente lá no finalzinho do curso, que é intervalo de confiança, mas a variância vai me dizer assim, se os alunos, de uma forma geral, né, o número de vezes que ele... É porque, né, o valor esperado ele tenta me dar uma informação resumida, né, sobre o comportamento da variável aleatória. Só que se a variância for grande, o que acontece? Significa que essa informação resumida do valor esperado ela não me descreve tão bem o problema, porque o número de vezes que os alunos precisam para passar está muito espalhado, entendeu? Mas, por outro lado, se a variância for pequena, isso significa que o número de vezes que os alunos precisam para passar na matéria está super concentrado na variância, entendeu? Saquei. Beleza, então. Aí, por exemplo, vamos ver um caso assim que é atípico, tá? Imagina que meu P é 1, tá? Se meu P é 1, o que acontece, pessoal? Significa sempre que eu vou jogar moeda e só vou obter caras, não é? Ou significa simplesmente que eu vou fazer o curso e eu vou passar, não é verdade? Porque a probabilidade de obter coroa, né, ou reprovar vai ser o quê? É 0, né? Então, olha o que acontece se meu P for 1, que é o caso mais óbvio, né? Se meu P for 1, né, o valor esperado vai ser o quê? Vai ser 1. Então, isso significa que, na média, eu vou sempre passar na primeira tentativa. E a minha variância vai ser o quê? Vai ser 0. Porque eu sempre passo na primeira tentativa. Faz sentido? Faz sim. Aí, olha só, vamos para... Aí, olha só na Bernoulli. Né? Na Bernoulli, a gente sabe que a Bernoulli é assim. Né? A Bernoulli, ela assume valor... A probabilidade da Bernoulli, né? A Bernoulli assume valor. A PMF da Bernoulli é assim, né? Ela assume valor, né, Pzinho,
para x igual a 1, e ela assume o valor 1 menos p para x igual a 0. Correto, pessoal? Correto. Aí, olha só. Aí, né, olha só como é essa função aqui. Né? Então, o valor esperado dela é p, né? E a variância dela vai ser o quê? Vai ser p menos p ao quadrado. Aí, se eu for plotar essa curva, ela vai ser assim, ó, a variância, tá? Né? Porque p menos p ao quadrado é o quê? É p em evidência, 1 menos p. Né? Então, você vê que ela tem dois zerinhos aqui, né? Para p igual a 0 e p igual a 1. Tá? Aí eu posso também, pessoal, tirar, né, porque eu tenho essa função aqui, né? P menos p ao quadrado igual a 0. Aí, se eu tirar a derivada, vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar 1 menos p igual a 0. 1 menos 2p igual a 0. Tudo bem, pessoal? Se eu tirar a derivada de p menos p ao quadrado igual a 0? Sim. Então, Sim. então isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, que essa função da variância, ela vai ter o máximo para o quê? Para o valor de p igual a 1/2. Tá? E ela vai ter o mínimo valor para p igual a 0 e p igual a 1. Por que ela vai ter o mínimo valor para p igual a 0 e para p igual a 1? Porque se a variável aleatória Bernoulli ela possui o valor de p igual a 1, significa que somente x igual a 1 acontece. Por outro lado, se você tem que p igual a 0, somente x igual a 0 vai acontecer. Ou seja, você não tem variância nenhuma. Então, tanto para p igual a 0 quanto para p igual a 1, a variância é igual a 0. Agora, isso é muito importante que vocês entendam, tá? Se vocês não entenderem, me avisem. Né? Faz sentido que a variância seja máxima para p igual a meio? Se tem metade de chance de ser o resultado, metade ser o outro, tem uma variância muito grande. Porque A variância máxima. a variância máxima porque é a situação que você sabe menos sobre o problema. Entendeu? Porque quando você fala assim, não sei se vocês concordam, né? Se eu falo que P é igual a 0,75, né? Isso significa que você sabe que é mais provável que aconteça cara, né? Mas, por outro lado, se eu falo para vocês que P igual a meio, né? Então você tem a situação, né, de maior desconhecimento, que pode acontecer tanto cara ou coroa, e por isso que a variância é máxima, entendeu? Aí um conceito relacionado com esse, né, que é estudado no curso de Teoria da Informação, é que o caso em que P igual a meio, né, é o caso de entropia máxima, né, o caso que você sabe menos sobre o problema. Você tem maior aleatoriedade, digamos. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam essa discussão aqui? Sim, faz sentido. Então é importante, para esse exemplo simples, né, vocês verem, entenderem que essa ideia do valor esperado e da variância, elas são intuitivas, entendeu? Você vê aí realmente, para P igual a meio, que é a situação que eu tenho maior variabilidade no problema, né, eu tenho a maior variância. Aí você vê para P igual a 1, né, eu não tenho nenhuma variância no problema. Por quê? Eu não tenho nenhuma variância, minha variância é igual a 0, por quê? Porque eu sei que somente x igual a 1 acontece, então não varia nada no problema. Eu sempre tenho x igual a 1. Né? Beleza? Então, vou passar esse exemplo para vocês aqui. Tentem fazer esse exemplo para mim, por favor. Exemplo 3 do livro. E é bom lembrar para vocês que todos esses exercícios do livro eles têm solução. Tá? Tentem fazer esse exemplo aí que é muito legal. Tá, só esclarecer aqui, ó. É que você tem um jogo de xadrez, tá? Só que são conceitos diferentes, jogo de xadrez e partida, tá? Um jogo de xadrez ganha quem vencer primeiro uma partida, tá? Então, se eu tenho um jogo de xadrez e eu venci uma partida logo
venci a primeira partida, eu ganho o jogo, tá? Mas se eu tiver empate e eu venci a terceira partida, aí eu ganho o jogo. Entendeu, pessoal? Beleza. Guilherme, por favor. Então tentem fazer essa letra A e a letra B para mim. Pode Pode falar. repetir, por favor, como é que foi? Do empate, de ganho, como é que é? Não, é porque esse jogo ele fala que esses dois jogadores de xadrez, né, eles vão jogar um jogo, né? Tá vendo? No qual o primeiro que venceu uma partida ganha o jogo. É que uma partida é como se fosse beleza? Entendi. Só que pode acontecer de eles empatarem 10 vezes, tá vendo? Só que no máximo eles vão jogar 10 vezes, tá? Se eles tiverem 10 empates, aí se eles tiverem 10 partidas empatadas, tá? Aí a gente diz que o jogo é um empate, entendeu? Na verdade, aqui seria partida, se a gente quiser manter a notação certa. Aí eu pergunto qual a probabilidade de ganhar o jogo. Agora reparei, tá escrito vendido. Eu vi. Os passos que ele vende o jogo. Ele Não, entrega o jogo. é vencido mesmo. Tentem fazer a e a B aí, por favor, que esse exemplo é importante. Ele já caiu em prova várias vezes. Aí, ou seja, se você conseguiu fazer, é um indicativo que você esteja no caminho certo. Se você não conseguiu fazer, é um indicativo que você tem que estudar mais. Vamos lá. Qual a probabilidade de Fischer ganhar o jogo, pessoal? Que vocês têm que observar é que o Fischer pode ganhar o jogo na primeira partida, né, na segunda partida, até na 10ª partida, né? Então, Seria 10 vezes 0,4 vezes 0,6 elevado a 9? não.
Vê só, porque eu posso ganhar na primeira partida. Então, a probabilidade de eu ganhar na primeira partida é o quê? É 0,4, né? Aí a Sim. probabilidade de eu ganhar na primeira partida é o quê? É 0,3, porque é a probabilidade de eu empatar na primeira e ganhar na segunda. Aí eu posso o quê? Também ganhar na segunda, que é 0,3 ao quadrado vezes 0,4. Né? Até eu ganhar na 10ª partida, né, que é 0,3 elevado a 9 vezes 0,4. Tudo bem? Ou seja, a probabilidade do Fischer ganhar o jogo vai ser I igual a 0, né, até 9, 0,3 elevado a I vezes 0,4. Faz sentido isso, pessoal? Sim, faz. Faz. Sempre desconfia desse 10 vezes, entendeu? Porque normalmente a gente sempre está trabalhando com situações em que ela muda um caso a caso, né? Porque você vê que o 0,4 aparece realmente em todos os termos, né? Aí eu poderia botar ele até em evidência, né? Mas o 0,3 vai estar variando em cada uma das partidas, né? Porque para eu ganhar na primeira partida, eu não preciso empatar nenhuma vez, mas para eu ganhar na terceira, eu preciso ter o quê? Empatado 2 vezes. O Guilherme, você tem uma dúvida que eu estava ali antes. Essa é uma forma que ela, sim, não exatamente, mas ela requer, de certa forma, que você saiba o resultado de quantos jogos foram ou quantos eventos foram. Senão isso se torna meio que um trabalho braçal de, sei lá, tem que fazer todas as possibilidades. Então, porque aqui eu quero saber qual a probabilidade do Fischer ganhar. Só que o Fischer pode ganhar, né? Digamos, em uma união, né, de diferentes eventos, né? Aí, ou seja, o Fischer pode ganhar na primeira partida, na segunda, até na 10ª partida, entendeu? Então, eu tenho Sim, que... Então, é, tipo assim, eu não tô, sabe, tipo assim, eu não tô fixando uma partida que ele pode ganhar, né? Eu tô fazendo a união de todos esses eventos, né? Eu tô levando, somando todas essas diferentes probabilidades. Como elas são então, de... Pode falar. não, eu entendi esse pedaço. Tipo assim, é que essa forma meio que usa o jogo, qual a chance dele passar em tal, depois de tantas vezes, qual a chance dele ganhar depois de tantas vezes. Só que você não tem esse dado, se torna uma coisa meio braçal, assim, digamos. Por exemplo, como você não sabia em qual jogo ele pode ganhar, teve que fazer do primeiro jogo até o 10º jogo. Mas é porque tipo assim, é porque ele pode ganhar, tipo assim, exatamente, como você não sabe em qual jogo ele vai ganhar, né, você tem que levar em consideração o quê? Todas as possibilidades de ele ganhar um determinado jogo. Né? Se eu falasse para você qual a probabilidade dele ganhar na terceira partida, aí seria mais simples, entendeu? Porque aí seria o quê? Zero. Se eu perguntasse qual a probabilidade de ele dele ganhar na terceira partida, aí seria simplesmente o quê? 0,3 ao quadrado, que seriam 2 empates, vezes 0,4. Mas como eu pergunto de uma forma bem genérica, né, qual a probabilidade de ele passar, de ele ganhar, né, de ele ganhar o jogo, né, independente da partida, eu tenho que levar em consideração todas as possibilidades de ele ganhar. Por isso que eu considero primeiro a probabilidade de ele ganhar na primeira, na segunda, até na 10ª. Entendeu? Como você não sabe em qual partida ele pode ganhar, e você está interessado em saber a probabilidade dele ganhar, né? Quando eu pergunto qual a probabilidade de eu ganhar uma determinada partida, qual a probabilidade de o Fischer ganhar no determinado jogo, né? Aí vai ser simplesmente, né, a probabilidade de ele ganhar em qualquer situação possível. Entendeu? Aí você simplesmente faz esse somatório, né? Que você faz esse somatório de forma muito tranquila, entendeu? Só utilizando um for, por exemplo, né? Beleza? Beleza, beleza. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal?
Então, vamos lá. Qual é a PMF da duração do jogo? Vamos lá. Qual a probabilidade do jogo durar uma partida? Seria 0,3 mais 0,7? 0,4, quer dizer? Isso, aí daria 0,7, porque pode tanto o Fischer ganhar quanto o adversário dele, correto? Isso. Aí, ó, para x igual a 2 vai ficar qual a probabilidade? Aí já seria 0,3 vezes esse 0,7? Isso, porque a probabilidade de você ter empatado a primeira vez é a probabilidade de alguém ganhar na segunda. Né? Aí o x igual a 3 vai ser 0,3 ao quadrado, correto? Você precisa de 2 empates. Aí precisa que alguém ganhe na terceira. Aí para x igual a 9, vai ser o quê? Vai ser 0,3, né, a oitava, porque você precisa de empate nas 8 primeiras, vezes o quê? Vezes 0,7. Ou seja, você precisa que alguém vença na nona partida. E para x igual a 10 vai ficar quanto, pessoal? Vai ficar como? Vai ser igual, não vai ser não. Então, aí eu escrevo o que aqui? 0,3 elevado a 9 vezes 0,7. Não, vai ser só 0,3 elevado a 9. Por quê? Porque aí vai ter empatado todas, né? Exatamente, porque tipo assim, ficaria na prática, ficaria assim, né? 0,3 elevado a 9 vezes 0,7, que é a probabilidade de um deles ter vencido, mais a probabilidade de empatar também, porque se empatar você parar na décima, entendeu? Aí fica 1 aqui. Beleza? Faz sentido, faz sentido. E Vinícius, entendeu tudo aqui, Vinícius? Entendi. É mais um comentário assim, de que realmente se você não tiver a noção de quantos eventos vão ter, você se torna um trabalho braçal. Eu não acho que o nome é trabalho braçal. Você simplesmente tem que levar em consideração todas as possibilidades, entendeu? Porque trabalho braçal parece estar fazendo um troço meio tosco, né? Mas é Não, porque, a intenção não é essa de estar tosca, tipo assim, é uma coisa mais demorada, digamos assim. você simplesmente tem que, tipo assim, levar em consideração todas as possibilidades. Aí você simplesmente soma tudo, entendeu? Né? Então, isso aqui é a PMF, né? Então, aí agora a gente tem uma variável aleatória que ela é interessante, né? Porque ela representa ela é a hipergeométrica, tá? Ela é interessante porque a gente está falando como se fosse de variáveis aleatórias na binomial a gente está trabalhando com variáveis aleatórias Bernoulli que são independentes entre si. Ou seja, são jogadas de moedas que são independentes entre si. Aí na variável aleatória hipergeométrica a gente está trabalhando com variáveis aleatórias que são dependentes entre si. Aí eu apresento exatamente essa variável aleatória hipergeométrica porque ela representa a probabilidade de você ganhar uma loteria, tá? Dessas loterias em que você tem, por exemplo, 15 números, tá? E 5 números são sorteados. Ela vai indicar qual a probabilidade de você acertar exatamente os 5 números, né? Então, como ela modela essa probabilidade relativa às loterias dessas empresas lotéricas, tá? Aí eu coloco ela no curso, tá? Então, então esse problema é o seguinte, vê se vocês entendem aí, pessoal. Você tem N bolas, tá? Você tem N bolas, pessoal. Né? Vê se vocês entendem aí. Você tem N bolas, você tem A bolas vermelhas, tá? A bolas vermelhas e você tem B bolas azuis. Aí, né? Desculpa, né? Ao contrário, você tem
Você seleciona N bolas, tá? N bolas são selecionadas. N bolas são selecionadas. Você tem o total de A mais B bolas, tá, pessoal? Né? Então, você tem um total de A mais B bolas, onde A é o número de bolas vermelhas e B é o número de bolas azuis. Você seleciona N bolas, tá? Eu quero saber qual a probabilidade de você obter, né, exatamente X bolas vermelhas. Tá? Né? Aí, ou seja, essa PMF vai me dizer exatamente a probabilidade de obter X bolas vermelhas. Alguém consegue entender como esse problema aí com bolas vermelhas e azuis pode ser traduzido para o problema de loteria? Ou seja, você tem 50 números, né, por exemplo, e esse problema vai me dizer você tem 50 números possíveis, 5 números são sorteados, tá? E esse número vai dizer qual a probabilidade de você acertar esses 5 números, por exemplo, ou 4 números, 2, 5 sorteados. Alguém consegue fazer essa tradução desse problema aqui que eu apresentei com bolas para esse problema da lotérica? Isso é muito diferente, né? Você está sorteando uma bola, barra sorteando um número, só que vão ter mais variáveis, vão ser, acho que seria mais A e B, né? Seria o A, B, C, D, até 50. Não. Alguém consegue fazer a tradução direitinho? Vê se alguém consegue. Dá para fazer a tradução direitinho do problema com esses números todos, né? Para exatamente esse problema de bolas vermelhas e azuis. Isso que é interessante desses problemas, entendeu? Porque você está com um problema aqui que você está falando de bolas vermelhas e azuis, mas você consegue traduzir um problema que é totalmente diferente, que é em termos de números, tá? De uma lotérica para esse problema. Alguém consegue fazer a tradução? N seria, tipo, a quantidade de números, né? E sorteados. Aí... N, na verdade, é o número de... número daqueles quadradinhos que você vai selecionar na cartela. Ah, tá. Então... Né? Aí, o que seria o A, por exemplo? Seria os números que você acertou e o B o que você não acerta? Vê se faz sentido, pessoal. Ó, o A, nesse contexto de loteria, vê se faz sentido. O A, né, porque você está querendo saber qual a probabilidade de você obter determinado número de bolas vermelhas, tá? O A vai ser os números que foram sorteados. Vê se faz sentido. Então, é como se fosse que os números sorteados, você pintou eles de bolas vermelhas, tá? Tá. O B foram os números que não foram sorteados, tá? Aí, se você tem um total de números que é 60, por exemplo, então o A mais B tem que ser 60, tá, pessoal? O Nzinho vai ser a quantidade de números que você preencheu no cartão. Ou seja, o fato de você ter acertado um número, né, quando você preencheu o cartão, é equivalente ao fato de você ter colocado a mão na urna e ter pego o quê? Uma bola vermelha. Porque para você não independe se você pegou o número 40 ou 20, entendeu? O que importa é se foi um dos números selecionados. Ou seja, o que importa é se a bola é vermelha ou não. Vou dar vocês já enxergam. Vinícius, conseguiu enxergar que é o mesmo problema? Eu tinha enxergado, só acho que eu não me expressei da maneira correta. Eu tinha enxergado também, dar uma mapeada. Beleza. O Thiago conseguiu ver? Sim, sim. Faz sentido. Então, o A, que é a quantidade de bolas vermelhas,
vão ser exatamente os números que foram sorteados, por exemplo, pela Caixa Econômica, tá? B são os números totais, tá? Só que são os números que não foram sorteados, tá? Então, eles não têm benefício nenhum. A mais B é o conjunto total de números, tá? E N vai ser o número que você... a quantidade de números que você pôde escolher no cartão, tá? Então, o que eu quero dizer? Esse problema da loteria, que a gente está acostumado, né, que tem os números de 1 a 60, eles poderiam ser simplesmente informados pela Caixa Econômica da seguinte forma: tem A, bolas vermelhas, né, e B, bolas azuis. Você ganha quando você obtiver determinada quantidade de bolas vermelhas, tá? Aí, olha só aqui, ó. Vou pular esse slide aqui, né? Ó, aí eu tenho um exemplo. Ó. Em um concurso de loterias, o apostador pode marcar 5 dezenas em uma cartela, tá vendo? Então, meu N é igual a 5, porque eu posso escolher 5 números que possuem dezenas de 1 a 15, ou seja, meu A mais B é 15, tá vendo? Porque é a quantidade de números. Tá? Aí ele diz aqui, ó, nesse concurso, o prêmio principal é dado ao apostador que marcar em sua cartela as 5 dezenas. Então, eu tenho 5 dezenas que são as vermelhas, né, que são as que eu quero marcar. Então, meu A é igual a 5. Beleza? Então, meu B é igual ao quê? É igual a 10. Isso significa que eu tenho 10 bolas azuis que são indiferentes, né, que não me trazem qualquer benefício. Aí no problema, ó, caso o apostador marque 5 dezenas em sua cartela, a chance de ele acertar exatamente uma dezena, ou seja, x igual a 5, x igual a 1, tá? Entre as 5 sorteadas vai ser quanto? Aí eu simplesmente coloco, né? Porque eu tenho B igual a 10, A igual a 5, N igual a 5 e x igual a 1. Aí simplesmente, se eu substituir esses valores, tá? Vocês podem calcular aí em qualquer calculador, dá 35%, tá? Então, eu trouxe esse exemplo da variável aleatória hipergeométrica porque eles exatamente o problema conhecido por todo mundo aí das loterias, tá? Então, simplesmente, você quer saber qual a probabilidade de você vencer a Mega Sena, é simplesmente substituir os valores aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Alguma dúvida até aqui? Estou tranquilo, né? Então, agora a gente vai falar de funções de variáveis aleatórias, né? Imagine que você tem uma variável aleatória x, é possível você gerar uma variável aleatória y a partir da variável aleatória x, né? Como exemplo, imagina que o x, tá, seja a temperatura em Celsius, tá? E considere que você vai fazer a transformação, né, y igual a 1.8x mais 32, que vai me dar a temperatura em Fahrenheit, né? Ou seja, eu tenho minha variável aleatória x, que me dá a temperatura em Celsius, e eu vou fazer uma transformação na variável aleatória x, que é aleatória, da seguinte forma: y igual a 1.8x mais 32. Ou seja, a partir da variável aleatória x, eu vou gerar outra variável aleatória y. Tá? Onde A e B são escalares, né? Aí eu tenho um exemplo de uma transformação linear, né? que é esse caso ali, né? Que é o A vezes x, que é a variável aleatória x mais B. Né? Mas eu posso ter transformações lineares, não lineares, né? Eu posso ter minha variável aleatória y, que eu gerei a partir da variável aleatória x, né? A partir de uma que eu quero transformar, por exemplo, eu quero ver a temperatura na escala logarítmica, né? Aí simplesmente eu faria isso aqui, ó. Y é igual ao logaritmo de x. Tá? Agora, a minha dúvida, pessoal, né? A minha dúvida é o seguinte, né? Então tá, tudo bem, eu tenho minha variável aleatória x, a partir da variável aleatória x eu gerei uma variável aleatória y qualquer, tá? A partir da variável aleatória x.
né? Aí eu já sei, né, que a variável aleatória x ela tem uma PMF, que é a PMF dela. Agora, minha dúvida aqui é como que eu gero a PMF de y a partir da PMF de x. Alguém tem alguma sugestão? Né? Eu vou fazer o seguinte, né? Como eu quero saber a PMF de y, ou seja, eu quero saber quais as probabilidades de cada valor de y, né? Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou olhar para os valores de x, né, e somar as probabilidades de todos os x que são mapeados no meu y. Vê se isso faz sentido. Ó, nessa equação 17. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse somatório, né, eu quero saber a probabilidade de y. Né? Aí eu vou somar, né, ver se faz sentido, todos os p's de x que são mapeados em y. O que quer dizer esse termo embaixo do somatório? Ó? Eu vou somar todos os x's tal que o g de x é igual a y. Tá? Né? Tá vendo? Ó? Y, a variável aleatória y é gerada a partir da função g aplicada na variável aleatória x. Aí eu quero saber qual é a PMF de y. A PMF de y vai ser gerada simplesmente o que eu faço? Eu vou somar as probabilidades de todos os x's que são mapeados, né, em y. Né? Ou seja, para saber a probabilidade do y acontecer, eu vou somar todos os p's de x que são mapeados em y. Faz sentido isso, pessoal? Entenderam isso aí? Faz sentido, faz sentido. Guilherme, entendeu isso aí, Guilherme? Guilherme tá aí? Tiago, entendeu, Tiago? Entendi, mas aí o que faria com esse resultado? Aí a gente vai dar um exemplo que fica claro, né? Mas é que ele diz simplesmente que para você calcular o valor de y, né, você tem que analisar todos os x's que são mapeados exatamente naquele seu yzinho de interesse. Sim, entendi melhor. Né? E aí, por isso, eu quero saber qual a probabilidade de um determinado yzinho acontecer. Aí eu tenho que analisar minha função g de x para ver quais x's, tá? Que é como se fosse assim, acho que graficamente, né? Por exemplo, eu estou querendo saber qual a probabilidade. Eu tenho, né? Imagine que eu tenho, eu acho que assim graficamente ajuda. Ó. Imagine que eu tenho vários x's, tá? Aí eu tenho aqui x1, né? x2, x3, x4, x5, tá? E x6, tá? Só que eu acho que assim ajuda bastante, pessoal. Então, aí imagine que eu tenho uma situação, né? Eu tenho uma função que ela vai mapear, por exemplo, vários valores de x, né? Para alguns valores de y, né? Então, eu vou ter valores de x sendo mapeados para y1 e para y2. Aí, para eu saber a probabilidade do y1 acontecer, eu preciso saber quais valores de x que são mapeados em y. Aí, nesse caso, como x1, x2 e x3 são mapeados em y1, a probabilidade do y1 acontecer vai ser o quê? Vai ser a probabilidade do x1 acontecer, mais a probabilidade do x2 acontecer, mais a probabilidade do x3 acontecer. Por quê? Porque eu sei que a função g aplicada em x vai me gerar o y1. Ou seja, qual a probabilidade do y1 acontecer? O y1 acontece quando o x1 acontece, quando o x2 acontece e quando o x3 acontece. Aí, por outro lado, qual a probabilidade do y2 acontecer? O y2 acontece quando o x4 acontece, quando o x5 acontece, quando o x6 acontece. Então, a probabilidade do y2 vai ser o quê? A probabilidade do x4, a probabilidade do x5, mais a probabilidade do x6. Isso que essa equação 17 faz, tá vendo? Ela diz assim, ó, para calcular o P de y, eu vou pegar todos os x's tal que o g de x
tal que esse G de X são mapeados no meu Y de interesse. Beleza? Beleza, beleza. Então, Muito bom. tentem calcular essa PMF para mim, desse exemplo 2.1 do livro. Então, você vê que eu tenho uma função... Tá vendo? Eu tenho uma PMF, eu dei a PMF para vocês na equação 18, tá vendo? Essa aqui é a PMF de X, tá vendo? Aí eu digo para vocês que o Y é gerado, né, por uma função de X que é igual ao quê? Que é igual ao módulo de X. Então, eu gerei uma nova variável aleatória a partir da variável aleatória X. Aí, aqui eu quero saber qual vai ser a PMF de Y. Vocês entenderam a pergunta? Sim. Então, vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. E o Luca tá aí? Como ficou? Esqueci deles hoje. Luca tá aí não, né? Então vamos lá, pessoal. Qual é essa PMF de Y aí? Quais são os possíveis valores de Y, pessoal? Ele pode ser os números inteiros positivos, né? De 0 a infinito. Não. 0 a 4. 0 a 4, tá vendo? Ah, sim. É. Porque o X só vai poder assumir valores de menos 4 a 4. Então, como o meu Y é calculado com o módulo de X, né, o Y só vai poder assumir o valor de 0 até 4. Beleza? Aí eu pergunto, qual a probabilidade do Y assumir o valor 0? Um nono, né? 1/9. Como eu sei? Né? Aí eu tenho que saber quais valores de X vão me gerar o Y igual a 4, igual a 0. Somente o X igual a 0. Aí eu pego, qual a probabilidade do X igual a 0? É 1/9.
né? Então, a probabilidade do y é igual a zero é igual a probabilidade do x igual a zero, que é igual a 1 nono. Tá? Então, vamos lá. E qual a probabilidade, né? Qual a PMF de y, né, para y igual a zero? Para y igual a 1? Menos 1 e 1. Oi? Pelo de x igual a 1, pelo de x igual a menos 1. Isso, aí vai ser ó, a probabilidade de x. Porque nesse caso, né, tanto x igual a 1 como x igual a menos 1 vão ser mapeados em y igual a 1. Então, a PMF de y igual a 1 vai ser p de x menos 1 mais p de x1. Tá? Que aí vai dar o quê? 2 nonos. Né? Tá vendo? Então, ó, calcule P de y igual a zero vai ser o quê? P de x zero, porque x igual a zero é o único valor de x que vai ser mapeado em x igual a zero. Tá? Mas, por exemplo, para probabilidade de y igual a 4, né, a PMF da variável aleatória y, né, para y igual a 4 vai ser o quê? Vai ser o somatório da probabilidade do x ser igual a 4 e da probabilidade do x ser igual a menos 4. Porque tanto x igual a 4 como x igual a menos 4 são mapeados em y igual a 4, entendeu? Aí por isso que eu tenho a p de y4 sendo igual ao quê? Sendo igual a 2 nonos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Então vamos lá. Então a gente vai passar aqui para próximo PDF. Tá? Então nesse PDF a gente vai falar a gente vai calcular o valor esperado como outras quantidades, que é a variância, tá? Então imagina que você está, por exemplo, na cidade de Petrópolis, pessoal, né? E você na cidade de Petrópolis cada aluno você passa na rua, né, e vai selecionando a altura das pessoas, tá? Então você tem diferentes pessoas com alturas X, em que cada uma dessas alturas das pessoas de Petrópolis cada uma das possíveis alturas das pessoas de Petrópolis, tá? Vão possuir um valor, uma probabilidade P de X de acontecer, tá? Então você vai simplesmente selecionando algumas pessoas em Petrópolis, tá? Onde x é a altura dessas pessoas e o P de x vai ser o P de x vai ser a probabilidade de cada uma dessas alturas acontecerem na cidade de Petrópolis, tá? Aí eu gostaria de saber, a partir desse x e desse P de x, né, qual é a altura esperada, qual é a média das alturas, né, das pessoas em Petrópolis. Vocês conseguiriam me informar isso? É a altura esperada, que também pode ser chamada de altura média, como vocês preferirem. Como eu posso calcular, pessoal, essa altura esperada ou altura média a partir do x, que é a altura da pessoa, e do P de x, que é a probabilidade daquela altura aparecer? Vamos lá, pessoal, essa aí vocês sabem. Vamos lá, x é a altura das pessoas e o P de x é a probabilidade daquela altura aparecer. Aí você faz como se fosse uma média ponderada, vê se isso faz sentido, né? Você simplesmente soma, ó, o x da altura vezes a probabilidade daquela altura acontecer. Né? Por exemplo, se você coleta assim, você tem simplesmente 3 alturas em Petrópolis. Então, você tem o pessoal que tem 1,50 m, tá? Com probabilidade 1/4. Aí você tem o pessoal com 2 metros, tá? Com probabilidade 1/4 também. Aí você tem as pessoas com altura 1,80 m, né? Com probabilidade meio
de acontecer, né? Aí, qual o valor esperado das alturas das pessoas em Petrópolis? Vai ser simplesmente a média ponderada. Então, vai ficar o quê? Aí, esse aqui que é o nosso valor esperado. Ó. Vai ser 1,5 vezes 1/4. Mais 1,8, né? Vezes meio. Mais 2 metros, né? Vezes 1/4, que é a probabilidade de uma pessoa ter 2 metros. Então, você simplesmente faz a média ponderada, né, das alturas das pessoas, ou seja, dos valores que a variável aleatória pode assumir pela probabilidade daquele valor assumir. Assumir, né? E aí, isso faz sentido? Sim, faz sim. Verdade. Vinícius, faz sentido, Vinícius? Sim. Né? Aí eu tenho outras perguntas, né? Ó, então, aqui eu já respondi a primeira. Como posso calcular a altura esperada das pessoas em Petrópolis? Então, eu simplesmente vou multiplicar cada possível altura, né? Cada xzinho, pela probabilidade daquela altura acontecer. Né? Aí, esse valor da altura esperada obrigatoriamente ocorre na cidade de Petrópolis? Não, né? Porque você pode até ver por esse valor, por esse exemplo que eu dei, imagine só aconteçam 3 alturas em Petrópolis, né? 1,5 metro, 2 metros e 1,80 m. Esse valor esperado aqui, aparentemente, vai dar um valor totalmente diferente desses 3 possíveis valores, né? Então, você vai ter um valor matemático que não necessariamente corresponde não necessariamente corresponde a um valor atual, né, das possíveis alturas, tá? Mas vai me dar uma ideia, né, de onde que a distribuição está centrada, né? Algumas pessoas chamam de o centro de gravidade da distribuição. Tá? Aí tem outra pergunta, ó, como posso fazer uma estimativa se as pessoas em Petrópolis terão alturas próximas do valor da média ou não? Tá? Porque, por exemplo, imagina nesse caso aqui, você vê que, imagina que eu tenho uma média, tá, de 1,80 m, tá, 1,75 m. Imagina que o meu valor esperado de x dá 1,75 m, tá? Então, você vê que meu valor esperado aqui deu 1,75 m, tá? Se eu fizesse essa conta aqui, imagina. Mas eu tenho uma variância, né? Porque algumas pessoas possuem altura 1,50 m, outras 1,80 m e outras 2 metros. Agora, imagina que eu tenho uma cidade que todas as pessoas, né, possuem altura 1,75 m, tá? Então, é 1,75 m com probabilidade de 1. Então, nesse caso, a variância é 0. Por quê? Porque as pessoas não possuem a altura das pessoas não possuem qualquer distância, né, do valor da média calculada. Tá? Porque a média, nesse caso, é 1. Né? Então, aí a média, na verdade, vai ser calculada assim, pessoal, essa variância. Vê se faz sentido calcular a variância assim. Ó. Eu vou fazer assim, tá? Ó, assim que eu vou calcular a variância. Eu vou fazer um somatório de todos os possíveis valores de x. Olha só, pessoal. Eu vou fazer o somatório de todos os possíveis valores de x. Aí eu vou fazer assim, ó, x menos esse valor aí da... Vou botar assim, tá? X menos média, tá? Ao quadrado. Vezes a probabilidade daquele xzinho. Essa fórmula que eu coloquei aí, ela faz sentido? Que ela me dá uma ideia assim, de quanto, na média, os valores de xzinho estão espalhados em relação à média? Pode parecer confuso, mas vê se faz sentido o que eu falei. Por favor. Porque agora, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai chamar de variância. Com a variância eu quero calcular o seguinte: quanto que eu quero... Ó,
o cálculo da variância é feito em relação à média, tá, pessoal? Então, eu já calculei a média. Aí a variância ela vai me informar o seguinte, quanto que os valores de x estão espalhados em relação à média. Tá? Então, só abrindo parênteses, vocês podem sempre me perguntar, tá, pessoal? Que ajuda a aula, especialmente nessa modalidade remota, a ficar mais dinâmica, tá? E vocês aprendem melhor e é melhor para mim também, mas pode falar. Você pode repetir, por favor? Eu não consegui pedir, deu uma cortada para mim. Beleza, então é só, eu quero calcular a variância, tá? A variância e a média, elas possuem objetivos distintos, né? Então, primeiro eu calculo a média. Aí a variância, eu quero saber quanto que na média, olha só, quanto que na média os valores de x estão espalhados da média. Tá vendo? Quando eu coloco aqui, pessoal, tá vendo x menos média? Tá vendo que eu quero saber a distância dos valores de x para a média? Aham. Aí aqui eu elevo ao quadrado, porque se é positivo ou negativo, para mim não faz sentido, não importa, entendeu, pessoal? Eu poderia até, ao invés de utilizar o quadrado, eu poderia simplesmente ter colocado o valor absoluto, tudo bem? Uhum. Mas aí você vê que, além disso, eu multiplico pelo quê? Pelo P de x. Porque também para calcular a variância, eu quero saber, na média, quanto que os xzinhos, tá, estão deslocados, né, estão separados do valor esperado. Porque se determinado xzinho acontecer, a distância, se determinado xzinho tiver uma probabilidade muito grande de acontecer, esse distanciamento do xzinho, que tem uma probabilidade muito grande de acontecer, para mim é mais relevante. Por isso que eu multiplico pela probabilidade dele, entendeu? Entendeu, Vinícius? Uhum. Eu tinha cortado para mim o áudio e a minha internet tinha Beleza. sido falhada aqui. Mas deu para entender? Deu. Então, olha só, na média, né, no valor esperado, eu calculo como se fosse o centro de gravidade da distribuição, e no valor que é o valor esperado, né? Aí, se vocês ficarem com dificuldade de entender o que é esse valor esperado, tentem lembrar daquele exemplo bem legal da variável aleatória geométrica, né? Que com a probabilidade de 0,1, né? Ou seja, se a probabilidade de você passar num curso é 0,1, aí eu posso fazer a pergunta, se a probabilidade de você passar no curso é 0,1, na média, quantas vezes você vai precisar fazer o curso para passar no curso? Aí o valor esperado vai ser o quê? Vai ser 10. É interessante observar, você pode precisar de mais do que 10 ou menos do que 10 tentativas para passar no curso. Mas, na média, os alunos do Cefet Petrópolis vão precisar de quê? De 1 sobre P, né, que é 10 tentativas para passar na disciplina. Beleza? Aí a variância nos vai informar se os alunos... se a quantidade de vezes que os alunos precisam fazer aquela disciplina estão concentrados em 10, né, ou se eles estão super espalhados. Tá? Então, aqui eu respondo, tá? Essa aqui que vai ser a nossa expressão, tá vendo, do valor esperado? Que é o exão de x, tá? Pode ficar confuso, pessoal, mas esse exão de x é uma constante, tá? Que é como se fosse aquela média. Tá vendo? E ele vai ser calculado como? Tá vendo? Eu vou pegar todos os x's possíveis da minha variável aleatória e vou fazer a multiplicação x vezes p de x. Vocês concordam com essa expressão aqui, pessoal? Sim. Não deixa essa Faz expressão sentido. intimidar É que você vocês, falou não. antes, né? Pode falar. Não, só eu comentando que é o que você já falou antes também, né? Essa Porque expressão. aparece essa é de x, aí pode parecer uma coisa assim muito complicada, mas é só uma notação. Eu poderia, ao invés de chamar de e de x, poderia só chamar de média, né? Ou mzinho, entendeu? E ele é uma constante. Aí aqui, pessoal, como posso... Aí aqui, novamente,
Como posso fazer uma estimativa se as pessoas em Petrópolis terão alturas próximas do valor da média? Aí a variância, tá vendo? Aí a variância é o valor esperado de x menos o valor esperado de x, ou seja, quanto que minha variável aleatória x está distanciada da média. Aí eu posso calcular isso assim, eu também, ó. Aí eu vou pegar todos os xzinhos, tá? Aí vai ficar xzinho menos o valor esperado de x, tá? Ao quadrado vezes p de x. Tá vendo? Isso aqui que é o valor esperado. Isso aqui que é a variância. Tá vendo? Eu vou pegando todos os xzinhos e subtrair pela média. Tá? Aí, como essa média está aqui dentro, vocês podem achar que ela é uma coisa complicada, mas essa média aqui que eu pintei de amarelo é simplesmente uma constante, né, que você calculou aqui em cima. Ela é uma constante, ela é um valor 10, alguma coisa do tipo, entendeu? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, pessoal, esse exemplo é muito importante para vocês fazerem. Qual o valor esperado da variável aleatória Bernoulli? Tentem fazer aí, vou dar um tempinho para vocês fazerem. E alguém conseguiu achar aí, pessoal? Da P? É, isso mesmo. Aí, vamos lá, valor esperado de x, né? Eu simplesmente vou pegar o 1, né? Porque é o que? É o somatório, tá vendo? De todos os possíveis valores de x vezes o x vezes a probabilidade daquele xzinho acontecer. Então vai ficar 1 vezes p mais 0, né, vezes 1 menos p. Né? Aí vai ser exatamente p. Né? Ou seja, se eu tenho meu p igual a 1, né? Se eu tenho meu p igual a 1, ou seja, a probabilidade de acontecer cara igual a 1, o valor esperado vai ser exatamente 1. Tá vendo? E é interessado que se o p for meio, ou seja, a probabilidade de acontecer cara for meio, né? Meu valor esperado vai ser meio, né, pessoal? Né? Aí o que é interessante é que a variável aleatória, Bernoulli, ela só assume valor 0 ou 1, mas o valor esperado dela vai ser meio. Tá? Que é como se fosse assim, né? Ó, o valor esperado dela, né, que eu tenho, o valor esperado dela, dessa variável aleatória x, né, é 1 quando o p for igual a 1, né, pessoal? Mas à medida que o meu p
ele vai diminuindo de valor, ou seja, à medida que a probabilidade de acontecer coroa vai aumentando, o valor esperado ele vai deslocando de 1 para 0, tá? Porque se P igual a 0, tá vendo? O valor esperado vai ser quanto? Vai ser 0 também, tá? Faz sentido isso tudo aqui, pessoal? Alguma dúvida nesse exemplo? Faz sentido. É tranquilo, faz sentido. Beleza. Então, pessoal, nesse segundo caso aí, calcule... Opa. Nesse caso aqui, pessoal, calculem, por favor, ó, você tem 2 jogadas independentes de uma moeda, com probabilidade de 3/4 de obter cara, tá? E, ó, a probabilidade você joga 2 vezes uma moeda e a probabilidade de obter cara é 3/4, tá? E a variável aleatória x representa o número de caras obtidas. Eu quero saber qual o valor da média. Vocês entenderam o enunciado? Sim. Deu pra entender no site, sim. Beleza. O primeiro passo aqui é calcular PMF, né, pessoal? PMF de X. Aí depois que calculou a PMF de X, fica tranquilo. Aí vocês conseguiram calcular a PMF de X? Mais ou menos, né? Acho que não sei se está certo. Então vamos lá, para calcular a PMF de X. Quais são os possíveis valores que X pode assumir? 0, 1 e 2. Você pode Então, ter X. uma cara, você não pode ter uma cara e uma coroa, pode ter 2 caras. Isso. Aí
Qual variável aleatória que a gente viu que modela esse problema? Probabilidade da cara. Vocês concordam que essa variável aleatória aqui é a binomial? Porque você está jogando a moeda 2 vezes, está vendo? Uhum. Então vai ficar assim, tá vendo? Você está jogando moeda 2 vezes. Então, assim, ó, você está interessado primeiro em obter... Aí vai ficar, ó, 2, 0, tá? Aí, porque essa aqui é binomial. Então vai ficar 2, 1 e 2, 2, tá? Aquele binômio. Aí aqui vai ficar, ó, 3 quartos, que é a probabilidade de obter cara. Então vai ficar 3 quartos elevado a 0 vezes 1 quarto elevado ao quadrado, tá vendo? Quando você identifica que você está trabalhando com a variável aleatória binomial, basta substituir os termos na fórmula, entendeu? Vai ficar 3 quartos elevado a 1 vezes 1 quarto elevado a 1. Aí aqui vai ficar 3 quartos elevado ao quadrado, porque a probabilidade de você ter duas caras. Beleza, pessoal? Aí o que vai ficar exatamente isso aqui, tá vendo? Ó, né, aí a gente precisa saber que 2, 0 vai ficar exatamente 1. 2, 1 é 2, tá? E 2, 2 é 1 também, tá? Aí esse 2 aparece exatamente desse binômio aqui de Newton, tá? Mas por que aparece esse 2? Porque eu posso ter tanto coroa e cara, ou cara e coroa. Beleza, pessoal? Vocês entenderam o raciocínio? Então, você vê que a melhor forma de resolver esse problema e achar IPMF é identificar que você está trabalhando no quê? Com a variável aleatória binomial. Aí você simplesmente substitui os valores para a variável aleatória binomial. Tá vendo? Aí ficou 1 quarto ao quadrado, que é a probabilidade de obter duas coroas. Aí qual a probabilidade de obter x igual a 1, que é uma cara só? É 2, porque eu posso obter cara e coroa, vezes 1 quarto vezes 3 quartos, que é a probabilidade de obter uma cara e uma coroa. Ou 3 quartos ao quadrado, que é a probabilidade de obter o quê? Duas caras. Aí vamos calcular então o valor esperado? Aí vai ficar, tá vendo? Ó, 0 vezes 1 quarto ao quadrado, que é exatamente esse cara, 1 quarto ao quadrado. Aí 1, que é esse 1zinho aqui, né? Tá vendo? É 1 vezes o quê? Vezes 2, 1 quarto vezes 3 quartos. Tá vendo? Que é exatamente esse termo aqui, ó. Mais 2, tá vendo? Que é o x vezes 3 quartos ao quadrado. Entenderam como eu fiz esse cálculo do valor esperado, pessoal? Sim, sim. Mas pode repetir, por favor, que esse 1 quarto, 3 quartos me deu uma bugada aí. Tranquilo. É porque eu estou querendo saber, né? Se eu jogo uma moeda 2 vezes, qual a probabilidade de obter uma cara só? Então, eu vou jogar a moeda 2 vezes. Qual a probabilidade de obter uma cara? Eu posso obter uma cara como? É uma multiplicação, é 1 quarto vezes 3 quartos? Isso. Porque eu posso obter, eu posso obter uma coroa e uma cara, né? Aí a probabilidade disso é o quê? É 1 quarto vezes 3 quartos. Ou eu posso obter também como? Cara e coroa. Aí qual a probabilidade de obter cara e coroa? Vai ser 3 quartos vezes 1 quarto, tá vendo? Porque as jogadas das moedas são independentes. Então, por isso que fica 1 quarto vezes 3 quartos. Aí depois eu multiplico por 2, por quê? Porque eu tenho dois eventos, né, em que eu posso obter uma cara em duas jogadas. Tanto é a cara e coroa, como coroa e cara. Beleza. Beleza? Mas a melhor forma de fazer isso é você conseguir entender que esse evento aqui é uma variável aleatória binomial. Porque se você entende, você simplesmente substitui, tá vendo? Os termos da variável aleatória binomial. Tá vendo? 2 e 0, 2 e 1 e 2 e 2. Tá vendo? Então, né? Mais alguma dúvida, Vinícius? Ah, só que como ficou meio sem um sinalzinho no meio, eu fiquei meio confuso. Foi 13, vai ter 4, ter 4, 3, ficou meio. Entendi, aqui tem um pontinho, né? Beleza? Beleza. Então, olha só. Aqui
Eu para terminar a aula, tá? Eu dou a PMF de X, tá? Que é similar ao exemplo que a gente viu no slide anterior. No slide não, no PDF anterior. Aí eu falo que eu tenho uma PMF de X, tá? Só que eu calculo meu Y, tá vendo, pessoal? Eu calculo minha variável aleatória Y a partir da variável aleatória X, né? Então, minha variável aleatória X ela é calculada, minha variável aleatória Y é calculada a partir do módulo da variável aleatória X, tá? Aí eu quero saber qual o valor esperado de Y, tá? Então, aqui eu não quero saber o valor esperado de X, pessoal. Aqui eu quero saber o valor esperado de Y. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que primeiro calcular a PMF de Y, aí depois vocês vão obter o que? O valor esperado de Y, tá? Então, façam aí para mim, por favor, para a gente terminar a aula de hoje. Como que ficou a PMF de Y, pessoal? PMF fica igual daquela vez, né? Fica de Y assume os valores, né? De 0 a 4, 0 né? a 4. Aí a probabilidade tá aqui, né? Tá vendo? Que a gente tinha visto, né, no slide anterior, tá vendo? Aí, para calcular o valor esperado de Y, eu tive que antes calcular o quê? A PMF de Y, tá vendo? Aí a probabilidade do Y ser igual a 0 é 1 nono, e a probabilidade dos outros Y, né, de 1 até 4, é 2 nonos. Aí, como eu vou calcular o valor esperado de Y? Né? Aí, ó, o valor esperado de Y, pessoal, vai ser 0 vezes 1 nono, né? Mais 1 vezes 1 nono, mais 2 vezes 1 nono, mais 3 vezes 1 nono, mais 4 vezes 1 nono. Aí não seria 2 nonos para É verdade, verdade. Então vai ficar o em diante? isso. 2 nonos, 2 nonos, 2 nonos, 2 nonos. Né? Que aí vai ficar, sei lá, 2 nonos, né? Em evidência, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4, né? Que é dar 7, 9, então acho que vai dar 20 nonos. Isso mesmo, ó. Aí simplesmente você usa a PMF que se obteve, vai ficar 0 vezes 1 nono, 1 vezes 2 nonos, até 4 vezes 2 nonos, que dá 20 nonos. Tudo bem, pessoal? Bem. Alguma dúvida na aula de hoje aí, pessoal? Tranquilo. Beleza, pessoal. Então eu passei os exercícios para vocês. A prova é daqui a 2 semanas, tá, pessoal? Então já comecem, por favor, refazendo todos os exercícios. E eu passei vários exercícios por fora das aulas, então façam esses exercícios aí, beleza, pessoal? Aí peguem exercício na internet, entendeu? Essas variáveis aleatórias, que elas são importantes, beleza? Beleza. Beleza, então por hoje é só. Qualquer dúvida é só falar comigo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, Guilherme. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Sim, pessoal.